Olá, meu querido aluno e minha querida aluna. Aqui quem fala é o professor Lucas Paiva e você vai assistir uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Mais especificamente, uma aula introdutória sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial. Este conteúdo é direcionado para vestibulandos, para os alunos do segundo ano do ensino médio e para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Pega o teu papel, tua caneta, prepara os prints que vamos começar agora com a nossa explicação. Mas antes disso, por favor, não deixe de se inscrever neste canal. Me ajude a ir adiante com esse projeto de disseminar conhecimento pela plataforma e também não deixe de me seguir em meu Instagram, @proflucaspaiva. Lá terão mais informações, será divulgada a nossa mentoria, as turmas online, tudo isso você pode estar acompanhando pela minha rede social, ok? Feito isso, vamos lá começar a nossa explicação. Queridos, a princípio, a Primeira Guerra Mundial não se chamou de Primeira Guerra Mundial. Os políticos liberais da Europa, durante o início do século XX, não imaginavam que décadas depois da Primeira Guerra ocorreria a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eles falavam que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra para acabar com todas as demais guerras. Era uma guerra para promover a paz lá na Europa. Só que ela não foi eficaz nisso. Inclusive, quero que você saiba de algo. Alguns teóricos, alguns historiadores não enxergam na história mundial a existência de uma primeira e uma segunda guerra. Para alguns historiadores, na verdade, o que ocorreu foi apenas uma única grande guerra com um hiato no meio. Tanto é que, se você for perceber, e você vai perceber ao longo dessas aulas que eu irei ministrar, os lados são muito semelhantes. O motivo da Segunda Guerra foi a forma como a Primeira Guerra terminou. Então, essas guerras estão extremamente conectadas, ok? A princípio, a Primeira Guerra ela era chamada apenas de a Grande Guerra, até que em 1939, quando nós temos o início da Segunda Guerra, aí sim ela passa a ser chamada de Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, portanto, durou de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918 e o seu início está ligado a uma mudança muito interessante que ocorreu lá na Europa. Preste bem atenção. No final do século XIX e no início do século XX, a Europa vivia um período chamado de Belle Époque, um período das luzes, um período da modernidade, um período do avançar da ciência, um período muito promissor para quem vivia lá na Europa. A influência das antigas potências europeias, como a Inglaterra e a França, eram influências inquestionáveis, até que os moldes franceses de costume, de vida, de estética estavam se espalhando pelo resto do mundo. Então era um período de luzes, um período de progresso, entre aspas, no desenvolvimento da humanidade. Esse progresso, ele também afetou a industrialização, porque agora, com o avançar da tecnologia, a industrialização estava se espalhando, estava chegando em novas fases. As antigas potências europeias, em especial a Inglaterra, estavam dominando a industrialização e querendo cada vez obter mais e mais riquezas e mais fontes de lucro. Até que novos personagens entraram na dinâmica política da Europa. Esses novos personagens são, em especial, a Alemanha e a Itália, fruto das unificações tardias. São territórios que se unificaram no final do século XIX, rapidamente se tornaram potências econômicas em ascensão e começaram a disputar território e comércio com as antigas potências, como no caso a Inglaterra e a França. E além da Alemanha e da Itália, também temos que dar atenção ao Império Austro-Húngaro, que também se funda, se estabelece ali
ali ao longo do século XIX e que exerceu um domínio político sobre a região dos Balcãs, a Península Balcânica, região onde fica a Grécia, Bósnia, Sérvia, alguns países lá da Europa que vão se destacar na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos adiante. Onde entra o contexto da guerra ligado a tudo isso? O contexto da guerra é um contexto de aumento da tensão. É um contexto de uma Europa que estava vivendo um momento de progresso, os países estavam ficando cada vez mais ricos, só que nesse processo de ficar mais ricos, eles começam a competir entre si. As antigas potências europeias se veem desafiadas, intimidadas, confrontadas pelas novas potências que estavam surgindo na Europa. Essas novas potências, em especial a Alemanha, elas queriam crescer, queriam conquistar o seu espaço, queriam ser poderosas, queriam tomar uma parte da riqueza que essas antigas potências tinham em suas mãos através do território, através da indústria, e as antigas potências não queriam ceder a essas novas potências. Então, o clima na Europa foi ficando cada vez mais tenso. E, na medida em que a tensão foi aumentando, os lados eles também foram se formando. As antigas potências formaram suas alianças, as novas potências formaram suas alianças, que mais na frente se tornaram alianças bélicas e, de fato, o conflito armado começou. E aí, nesse contexto, eu quero trazer à tua reflexão um conceito muito importante para a tua prova, tá? Para o teu Enem, para a tua prova escolar, que é o conceito de disputas imperialistas, ou conceito de imperialismo. O que é o imperialismo? Ao longo do século XIX, já com a industrialização, as potências europeias elas não mais usavam a colonização como forma de obter recurso. Agora elas tinham uma estratégia diferente, elas tinham a neocolonização, o neocolonialismo, onde eles, em vez de fazer um país escrachadamente uma colônia sua, eles usavam subterfúgios para influenciar o governo, a política e explorar os países dominados, os países considerados inferiores, tirando deles matéria-prima, mão de obra barata e utilizando esses países como mercado consumidor para os seus produtos. É nesse contexto de disputas imperialistas que as potências da Europa começam a ter atrito entre si e esse atrito mais na frente se transforma em uma guerra, beleza? Nesse momento do atrito, eu gostaria de chamar a tua atenção para as principais rivalidades. Gente, isso cai muito nas provas, tá bom? As principais rivalidades da Primeira Guerra Mundial. E você vai perceber que em duas delas a Alemanha está presente, que é a rivalidade da Inglaterra com a Alemanha, ou anglo-germânica, e a rivalidade da França com a Alemanha, que também pode aparecer nos livros e nas provas como rivalidade franco-prussiana. Vamos entender aqui essas rivalidades. Rivalidade da Inglaterra com a Alemanha. A rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha principalmente estava ligada à competição industrial. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Brevemente teremos vídeo aqui no canal sobre a Revolução Industrial. E a Inglaterra ela era muito poderosa na sua produção industrial. A Alemanha, apesar de ter se unificado tardiamente, ela acelerou muito o seu processo de industrialização, a ponto de chegar a conseguir competir e dar trabalho para a Inglaterra na entrada de produtos alemães no mercado industrial. A consequência foi que nós tivemos uma intensa competição entre esses dois países, Inglaterra e Alemanha, devido à competição industrial dessas duas potências. Só que a Alemanha não estava apenas tendo problema com a Inglaterra, ela também estava tendo problema com a França. E na França não era só questões comerciais, era também questões territoriais. Quando a Alemanha se unificou no processo da unificação alemã, a Alemanha ela pegou uma parte do território que pertencia à França, uma região muito rica em minério chamada de Alsácia-Lorena. E quando a Alemanha surge, toma esse território, ela acaba pegando um pedaço da França e gerando ainda tretas, tensões agora entre a França e a Alemanha, porque o surgimento da Alemanha implicou em uma perda territorial da França, ok? Percebeu aqui as rivalidades? Inglaterra contra a Alemanha, competição industrial, França contra a Alemanha.
questão territorial da Alsácia-Lorena. Mas além disso, temos a questão balcânica, ou a questão da etnicidade eslava. O que é isso, Lucas? Presta atenção. Península Balcânica, como eu já disse no início dessa aula, é a região onde fica a Iugoslávia, Bósnia, Sérvia, Grécia, uma península lá na Europa. Essa península, ela passou a ser dominada pelo Império Turco-Otomano e pelo Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro dominava uma parte considerável aqui da Península Balcânica, e nesse contexto o Império Austro-Húngaro estava dominando territórios, que eram de um povo ou de povos de uma etnia chamada etnia eslava. O que é essa etnia eslava? Etnia eslava é a etnia que surgiu ali na região da Rússia, da Ucrânia, e os povos que são de origem eslava, eles têm esse costume da língua semelhante, da cultura e da origem. E o Império Austro-Húngaro estava dominando esses territórios de vários povos eslavos ali na região da Península Balcânica, como em especial a Sérvia, que é um povo eslavo. A Sérvia, que com certeza não gostava da influência do Império Austro-Húngaro naquela região, iniciou uma luta nacionalista para fortalecer e unificar os povos eslavos naquela região. E ao iniciar esse movimento, a Sérvia encontra apoio por parte da Rússia, que é a grande nação eslava da Europa, que viu nesse nacionalismo sérvio algo que iria beneficiar a Rússia. A Rússia queria ter acesso ao mar Mediterrâneo, a mares que não congelassem durante os períodos de inverno, queria expandir a sua influência, seu domínio naquele território, e estava aproveitando que os sérvios estavam ali se contrapondo ao Império Austro-Húngaro. Isso fez com que uma nova tensão surgisse lá na Europa. Presta bem atenção. Se nós já tínhamos a tensão da Inglaterra contra a Alemanha e da França contra a Alemanha, agora nós temos também essa tensão desses novos grandes players, que são a Rússia contra o Império Austro-Húngaro. Professor, por que a Rússia e o Império Austro-Húngaro tinham uma tensão entre eles? Por conta do domínio da Península Balcânica. O Império Austro-Húngaro dominava aquela região estava querendo se rebelar, a Rússia estava apoiando essa rebelião e principalmente apoiando a Sérvia, e então o nosso cenário está formado. De um lado, temos aqui a Alemanha e o Império Austro-Húngaro até o momento. Do outro lado, nós temos a Rússia, a Inglaterra e a França. Então, se você quiser acompanhar mais sobre esse conteúdo, vamos ter novas aulas adiantando e explicando agora o desfecho e os episódios da guerra. Encontro você nas próximas aulas, e também não esqueça de se inscrever e também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Espero que tenha gostado. Vai ter a parte 2 dessa aula aqui no canal, deve estar por aqui. Te vejo lá. Bons estudos!